Imagine por um instante que você começou a investir em 1998. O mundo naquela época enlouquecia com a internet. Empresas surgiam todos os dias, investidores estavam cegos pela euforia e cada ação com o sufixo .com era tratada como a próxima revolução, como ouro. Você junta suas economias, compra ações de empresas que nem lucro tinham ainda, mas que prometiam dominar o futuro, dominar o mundo. E por alguns anos tudo parece perfeito. Seu dinheiro sobe, 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 até que chega o ano 2000. E aí tudo desaba. A Nasdaq, a bolsa de valores americana que negocia ações de empresas de tecnologia, cai quase 80%, derrete mesmo. Metade das empresas .com vira pó de um dia para outro. Bilionários somem da lista dos mais ricos da noite para o dia. Amigos seus, gente inteligente, perde absolutamente tudo que investiu. Agora, por que eu estou começando esse vídeo com essa lembrança assustadora? Porque o clima de 1999, o ano pré-estouro da bolha, infelizmente está de volta. Mas agora, a bomba prestes a estourar não é mais a internet, é uma coisa muito maior. É a bolha da inteligência artificial. Enquanto algumas pessoas chamam isso de a maior oportunidade da história, outros enxergam claramente o que está por acontecer. O que está por acontecer agora é um colapso tão poderoso que vai abalar a economia mundial e a vida de todo mundo, assim como aconteceu nas crises de 1929, 2000 e 2008. E adivinha? Os 3 sinais de que isso está próximo já começaram a piscar em vermelho. Bom, mas antes de te mostrar cada um desses sinais e como você deve agir daqui para frente, para não ser destruído no próximo terremoto financeiro, eu preciso de alguns segundos seus, tá bom? Ó, como eu sei que esse assunto te interessa, só o assunto já vale um like aqui nesse vídeo, não é? Mas além disso, ative o sininho para continuar a receber os próximos vídeos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos que precisam saber o que está para acontecer e é muito importante. E por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o primeiro sinal de que tudo está prestes a desmoronar, que é a concentração de poder. Olha, isso é muito perigoso. Eu quero que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas nem percebe, uma coisa que está acontecendo agora, silenciosamente, e que pode determinar o futuro da sua vida financeira nos próximos meses até, não digo nem anos, mas nos próximos anos, claro que sim. Hoje o destino do mercado global inteiro, inclusive o brasileiro, está literalmente nas mãos de 7 empresas. Amazon, Microsoft, Alphabet, que é do Google, Meta, Apple, Tesla e Nvidia. A imprensa americana chama esse grupo de The Magnificent Seven, ou as 7 magníficas. Mas a verdade é que esse nome, na minha opinião, deveria ser outro. Deveria ser as 7 empresas que decidem o nosso futuro. Essas gigantes de tecnologia juntas representam 36% de todo o S&P 500, o maior índice de ações do planeta. E isso nunca aconteceu antes na história do capitalismo. Nunca mesmo. E o mais assustador, elas estão travando uma corrida bilionária, quase desesperada, para dominar a inteligência artificial. E olha, agora vem a parte que ninguém te conta. Mesmo que você, aqui no Brasil, só invista em renda fixa, tesouro direto, poupança ou CDB, coisas seguras, seu futuro depende dessas empresas. Sim, depende sim. E eu vou te mostrar por quê. Para começar, o Brasil é um país hipersensível ao humor dos Estados Unidos. O Brasil é um dos países mais expostos a oscilações internacionais. Quando essas empresas sobem, dinheiro estrangeiro corre aqui para o país, entra no Brasil. Quando elas caem, os gringos simplesmente apertam o botão de saída e levam bilhões com eles. E quando isso acontece, o real derrete, a bolsa cai, os juros disparam, a inflação volta e o crédito seca. E a sua vida, mesmo que você não invista um centavo em nada, muda imediatamente. Foi exatamente isso que aconteceu na crise de 2000. O Brasil já sentiu o impacto desse efeito dominó e foi violento. Olha, em 2000, quando a bolha das .com estourou e a Nasdaq, a bolsa americana, né, que como eu já expliquei, negocia as ações das empresas de tecnologia,
A Nasdaq simplesmente derreteu quase 80%. E o efeito dominó não ficou restrito aos Estados Unidos. A destruição de valor foi tão grande que investidores do mundo inteiro entraram em pânico. E óbvio, como sempre, os países emergentes foram os primeiros a pagar a conta, incluindo o Brasil. E o que aconteceu com o Brasil logo depois que aconteceu o colapso das .com? Bom, o capital estrangeiro fugiu com força, o dólar disparou, a confiança evaporou. Empresas brasileiras ficaram sem acesso ou com acesso restrito ao crédito. As importações ficaram muito mais caras e as exportações despencaram com a desaceleração global. A bolsa brasileira caiu junto com as bolsas do mundo inteiro. O desemprego aumentou e muitas famílias sentiram o impacto direto na mesa. Tudo isso por causa de uma crise que começou em um único setor, em um único país. Um setor que na época não tinha nem de longe o poder e a influência que o setor de inteligência artificial tem nos dias de hoje. E aqui está o ponto mais importante. Em 2000, não existiam apenas 7 empresas controlando praticamente toda a máquina financeira global. Hoje nós temos um sistema hiperconcentrado, interconectado e infinitamente mais vulnerável. Então, pensa comigo, com honestidade, se no ano 2000, sem essa concentração absurda de poder, o impacto já foi devastador, o que pode acontecer agora, em 2026, se uma dessas gigantes, uma só, tropeçar? A resposta é simples e assusta, né? O Brasil vai sentir o tremor no mesmo segundo, porque o fluxo de capital internacional reage antes mesmo da notícia chegar às manchetes. E quando o dinheiro corre para fora, nós já sabemos, o dólar sobe, o crédito some, os juros disparam e toda a sociedade sente a dor. A bolha das .com foi um aviso, a bolha da IA pode ser um terremoto. Agora, o Brasil viveu tudo isso de novo em 2008 e foi pior ainda. Em 2008, na crise imobiliária dos Estados Unidos, muito bem retratada no filme A Grande Aposta, aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos entraram em colapso, Wall Street congelou e os investidores entraram em pânico. E o que aconteceu com o Brasil logo depois? Bom, a bolsa brasileira acompanhou e caiu mais de 40%, o dólar disparou, empresas tiveram que cortar custos, a confiança evaporou, o crédito ficou muito restrito e as exportações despencaram da noite para o dia. E tem um detalhe importante aí. O Brasil naquela época estava vivendo o auge do que nós chamávamos de boom das commodities. O Brasil era considerado o país da década. Mesmo assim, nós caímos juntos. Agora, eu quero que você se pergunte, se em 2000 e 2008 o que aconteceu foi destrutivo, o que acontece em um mundo onde 36% do mercado está concentrado em 7 empresas sobrecarregadas pela corrida da IA? É por isso que especialistas do mundo inteiro dizem que estamos sentados sobre uma bomba relógio global. E isso assusta, né? Bom, agora eu vou falar sobre o segundo sinal. A força que infla a bolha é a mesma que mantém o mundo de pé. Olha só, hoje nós estamos vivendo um cenário econômico que simplesmente não tem precedente na história do mundo. Não tem comparação direta com outras crises, como a crise de 2000, não tem paralelo exato com a crise de 2008. E sinceramente assusta mais que os dois momentos juntos. Isso porque as gigantes de tecnologia, as Big Techs, se tornaram algo que nenhuma outra classe de empresas na história conseguiu ser. Um verdadeiro motor que mantém a economia global respirando e ao mesmo tempo a bolha que ameaça explodir a qualquer momento. Só em 2024 e 2025, essas empresas juntas investiram cerca de 600 bilhões de dólares em inteligência artificial. Há números até de 1 bilhão. E muito de 1 trilhão. E esse dinheiro está sendo queimado em pesquisa, chips, data centers, e uma corrida maluca para dominar o futuro antes que o concorrente faça isso. E aqui está o ponto que ninguém no noticiário tradicional te fala. Se esse fluxo de investimentos parar, mesmo que por pouco tempo, mesmo que por 12 meses, o mundo mergulha numa recessão instantânea. Isso não é exagero, pode acreditar, isso é matemática.
Essas empresas são tão grandes, tão integradas, tão determinantes para cadeias globais de energia, chips, infraestrutura, cloud, logística e até de publicidade, que o planeta inteiro virou dependente delas. E quando eu digo o planeta inteiro, leia-se Brasil incluído. E o Brasil vulnerável e muito vulnerável. Agora, vamos ver o paralelo com 2008 e por que agora é pior. Bom, lembra da crise de 2008, né? Já falamos nela, a grande crise imobiliária dos Estados Unidos. Se você assistiu ao filme A Grande Aposta, que é The Big Short em inglês, se não assistiu, assista porque vale a pena, tá? Mas se assistiu, você viu exatamente o que aconteceu por trás das cortinas. Eram bancos segurando uma mentira descomunal, investidores fingindo que estava tudo bem, governos achando que poderiam controlar a narrativa em caso de um problema, e uma bomba relógio crescendo diariamente até explodir. E quando explodiu, o estrago foi mundial. E o Brasil, para variar, foi atropelado. Depois de 2008, o que aconteceu por aqui? O crédito secou de um dia para o outro, o dólar, para variar, saiu disparado, empresas brasileiras não conseguiam mais importar insumos, as exportações mais uma vez desabaram porque o mundo não queria comprar nada, o consumo interno acabou derretendo, o varejo brasileiro também sangrou e a Bolsa brasileira perdeu mais de 40% em poucos meses. E tudo isso porque os Estados Unidos deram um tropeço. Agora imagine, se naquela época o motor da economia era o setor imobiliário, restrito aos Estados Unidos, hoje o motor é a inteligência artificial dominada por poucas empresas gigantes. E aqui está o perigo real. Hoje tudo é mais global, mais rápido e mais interconectado. E a IA está criando valor muito mais rápido do que a economia real, né, palpável, consegue absorver. Isso cria um fosso, uma distorção, um atraso entre expectativa e capacidade real de gerar lucro, e nesse ponto parecido com a época das .com. E toda a bolha nasce exatamente desse atraso. E por que essa bolha coloca o Brasil em uma posição de risco extremo? Pensa comigo. Se em 2008, com uma economia global menos integrada e com bancos apenas fingindo que estava tudo bem, o Brasil já foi derrubado, imagine o que pode acontecer agora, quando uma queda nas Big Techs pode retirar centenas de bilhões de dólares dos mercados emergentes em questão de horas. O fluxo global de capital é hoje controlado por algoritmos, inteligência artificial, fundos automáticos e grandes instituições, diferente do que era no passado. Se uma dessas gigantes escorrega, se os lucros não acompanham as expectativas, se o mercado percebe que a IA não entrega retorno tão rápido quanto se imaginava ou quanto prometido, meu amigo, a fuga de capital será instantânea. E aí, nada vai segurar o dólar aqui no Brasil, os juros de novo vão subir, as importações vão travar, de novo as exportações vão travar, empresas brasileiras pequenas e médias vão quebrar primeiro. E o consumidor vai ficar encolhidinho no seu canto. O PIB vai despencar e a bolsa vai evaporar. E nós vamos voltar a viver um ciclo parecido com 2000 e 2008, mas agora com um nível de gravidade muito maior. E por que você precisa entender disso agora, antes de acontecer? Porque quem entende o sinal antes sofre menos, quem age antes protege patrimônio, e quem se posiciona antes pode até enriquecer na crise. A história é clara, as maiores fortunas do mundo surgiram no meio do caos, não da calmaria, mas apenas para quem soube enxergar o tsunami antes da onda quebrar. E os dois primeiros sinais dessa crise estão gritando. Agora vamos ver o terceiro sinal, que é a máquina do dinheiro da IA. Essa é pesada, escuta. A maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso. E sinceramente é assustador mesmo. O que está acontecendo hoje no Vale do Silício dos Estados Unidos não é apenas inovação. É uma engenharia financeira gigantesca, uma engrenagem que gira tão rápido que ninguém sabe ao certo quando e como ela pode quebrar. E essa engrenagem tem nome, é a máquina do dinheiro da inteligência artificial. Para entender o tamanho disso, precisamos dar uma olhada para os principais envolvidos, que é a Nvidia, Microsoft, OpenAI, Oracle, a Amazon Web Services, o Google,
e a xAI, que é a empresa do Elon Musk de inteligência artificial. Essas empresas estão presas em um ciclo que à primeira vista parece genial, mas quando você olha de perto percebe que é exatamente o tipo de dinâmica que antecedeu alguma das maiores crises da história econômica mundial, inclusive na época das .com. Agora você vai entender o ciclo secreto, como o dinheiro gira sem parar. Presta atenção, funciona assim. A Microsoft injeta bilhões na OpenAI. A OpenAI usa boa parte desse dinheiro para comprar poder computacional que ela precisa, que vem justamente da Microsoft. O dinheiro volta para a Microsoft. A Microsoft, com esse dinheiro, compra chips da NVIDIA. A NVIDIA pega parte desses bilhões e investe de volta em empresas de IA, como a OpenAI. A Oracle entra no ciclo alugando supercomputadores para treinar modelos que foram comprados com o dinheiro que veio da Microsoft, da NVIDIA e da própria OpenAI. Aí a Amazon Web Services, do grupo do Jeff Bezos, faz a mesma coisa vendendo infraestrutura e reinvestindo em novas tecnologias de IA, que depois são usadas como argumento para pedir ainda mais investimento. É como rodar água numa piscina sem encher nem esvaziar, a água só circula, o dinheiro está só circulando, mas não está sendo gerado dinheiro de verdade. Mas os relatórios trimestrais dessas empresas, isso vira receita, crescimento, lucro, valorização de ações e a narrativa de expansão infinita. Agora escuta isso com atenção. Eles estão transformando o mesmo dinheiro em múltiplas receitas. Não faz sentido. É como se eu te pagasse R$1.000 para cavar um buraco e você me pagasse R$1.000 para tapar o buraco. Seriam os mesmos R$1.000 para lá e para cá, só que nós poderíamos contabilizar como R$2.000. No papel parece que nós dois ganhamos dinheiro, mas na prática nada de produtivo aconteceu, concorda? Só que no caso deles não estamos falando de R$1.000, estamos falando de bilhões de dólares que circulam entre as mesmas mãos, mas criando a ilusão de um mercado que cresce sem parar. E isso, meu amigo, historicamente sempre foi o prelúdio de desastre. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Agora eu vou falar sobre o efeito dominó global e por que o Brasil seria um dos primeiros a sentir. Olha só, quando esse tipo de ciclo acontece em escala global, existe um fenômeno inevitável. As bolhas inflam mais rápido, as correções vêm mais bruscas e as quedas se espalham mais longe. O estrago é bem maior. E o Brasil, como país emergente, está parado no meio dos trilhos. Vai ser atropelado pelo trem. Isso porque quando a NVIDIA perder o valor, ou a Microsoft derrapar, ou a Alphabet decepcionar, ou a OpenAI anunciar prejuízo, ou ainda a Oracle rever projeções, o capital internacional vai correr para fora dos países emergentes, e isso inclui o Brasil. O resultado dessa fuga de capital já é conhecido, já falamos aqui, o dólar dispara, a inflação sobe, o Banco Central é pressionado a aumentar os juros, empresas brasileiras ficam sufocadas, o crédito encolhe e a bolsa brasileira derrete. Foi assim em 2000, foi assim em 2008 e será assim novamente quando essa máquina travar, e ela vai travar. Isso que eu falei até agora é sinal de crise? Sim, um sinal muito claro, e muito mais do que isso. É um sinal de que estamos repetindo o mesmo padrão das grandes bolhas tecnológicas. Antes da bolha das .com estourar, empresas estavam trocando dinheiro entre si para inflar números, exatamente a mesma coisa. Quem viveu a época sabe disso. Antes de 2008, bancos escondiam riscos com manobras contábeis absurdas. Agora em 2026 e 2025, final de 2025, estamos vendo as Big Techs fazerem a mesma coisa, uma engenharia financeira em escala planetária com a IA como desculpa. E toda vez que um setor começa a inflar receita artificialmente, gerar dinheiro interno, reinvestir valores que não vêm de lucro real, o fim nunca é bonito. Agora, a pergunta é, quando essa máquina quebrar, você vai estar preparado ou você vai ser arrastado como milhões de pessoas foram em 2000 e 2008? As pessoas acham que crises começam com quedas gigantes. Errado. Crises começam com pequenas distorções escondidas através de grandes narrativas. E essa, que é a máquina do dinheiro da IA, é a maior distorção da nossa era. Agora eu vou falar sobre a parte que ninguém quer encarar, mas que vai decidir quem quebra e quem enriquece numa crise dessa.
A inteligência artificial cresceu nos últimos anos numa velocidade tão absurda que parecia até mágica. Ela devorou, passou por tudo que ela encontrou pela frente. Livros inteiros, sites, blogs, portais, ela ia absorvendo conhecimento, redes sociais com bilhões de posts, artigos científicos, imagens, vídeos, conversas, comentários e praticamente toda a história registrada pela humanidade que está na internet atualmente. Enquanto fazia isso, ficava mais inteligente, mais rápida, mais barata e mais poderosa. Os investidores olhavam e pensavam o seguinte: nossa, se ela está crescendo assim agora, imagina como ela vai estar daqui a um ano. E é aqui que começa o problema. O problema é que quase ninguém percebe, quase ninguém sabe que existe, mas que pode desencadear a maior crise da era moderna. O nome disso é Data Wall, ou Muro de Dados em português. Vou te explicar o que é. A IA aprendeu tudo o que podia aprender com o que já existe na internet, mas existe um limite físico, matemático e real. Quando não houver mais dados novos suficientes, ela não vai conseguir continuar evoluindo no mesmo ritmo que ela está hoje. E esse ritmo, esse crescimento insano, é justamente o que está inflando a bolha atual. Imagine um carro de Fórmula 1 que só anda muito rápido porque tem um combustível maravilhoso e infinito. Agora imagine descobrir que o tanque está quase vazio. Esse é o Data Wall. As próprias gigantes de tecnologia já sabem disso e já sabiam disso há muito tempo. Os pesquisadores já alertaram. Você pode procurar isso na internet. Os relatórios internos já circulam e o mercado continua fingindo que não é nada. E por que isso é tão grave? Porque toda a euforia da IA, toda, depende da crença de que ela vai continuar avançando exponencialmente. Mas quando essa aceleração parar de uma vez, ou totalmente nunca vai parar, mas vai desacelerar muito, as expectativas vão evaporar, os investimentos secam, as receitas da Big Tech despencam, a confiança desaparece e o capital foge. E quando o capital foge, países emergentes são os primeiros a sofrer, os primeiros a sangrar. E o Brasil? O que acontece? O que vai acontecer quando essa bolha estourar? Bom, você tem que estar preparado, porque isso aqui que eu vou falar é sério. A história já mostrou em 2000 e 2008 que o Brasil é sempre um dos países mais impactados quando o mundo entra em turbulência econômica. E se a bolha da IA sofrer um estalinho que seja, mesmo que pequeno, nós vamos poder ver na mesma hora o dólar explodindo em questão de dias. Em 2000, o câmbio saltou de uma vez e paralisou o país. Em 2008 aconteceu de novo. Hoje, com muito mais dependência externa, o efeito seria ainda maior. Gasolina e energia disparam de uma hora para outra, porque tudo no Brasil, direto ou indiretamente, depende do dólar. Tudo. A inflação volta para os 2 dígitos na mesma hora. Remédio, comida, transporte, tudo sobe de forma agressiva. Os juros podem voltar para casa dos 15% ou mais. O Banco Central, em casos assim, só tem um remédio quando o dólar surta, que é subir os juros. E juros altos destroem empresas, empregos, crédito, consumo e investimentos. Empresas endividadas quebrando em sequência, principalmente varejo, construção civil e pequenas indústrias, vai ser o caos para o país. E a bolsa vai derreter com certeza entre 30% e 40% em semanas, assim como aconteceu em 2000 e assim como aconteceu em 2008. E no meio do caos, a verdade mais dura vai aparecer. A crise não enriquece ninguém. O que enriquece é a preparação. Quando o limite da IA chegar, e ele vai chegar, verá 3 tipos de pessoas. Os emocionais, que vão entrar em pânico, vão vender tudo, vão se desesperar e vão quebrar. Vão ter os disciplinados, que foram aqueles que seguiram um plano já pré-estabelecido, mantiveram caixa, que não se endividaram, que investiram com inteligência e que aproveitaram os preços baixos enquanto todo mundo corria. E vai ter também os preparados, aqueles que estudaram, que construíram renda, que sabiam que a crise viria e não dependeram da sorte. É realidade, é duro, né? Mas realmente a realidade. Um novo muro está sendo construído bem diante dos nossos olhos. Quando a IA bater nele, o mundo vai tremer, vai chacoalhar feio e o Brasil vai sentir primeiro. Mas isso, meu amigo, não significa que você está condenado a quebrar.
significa que você está sendo avisado hoje aqui. E quem é avisado pode se preparar, se proteger e aproveitar oportunidades que só aparecem uma vez na vida. Porque em toda crise sempre existe um pequeno grupo que sai mais forte, mais enriquecido. E esse grupo, pode anotar aí, é sempre o grupo que decidiu agir antes. Bom, mas o que você pode fazer antes dessa grande crise? Eu não estou aqui para te dizer o que comprar ou o que vender, eu não sou seu assessor financeiro, tá? Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para te alertar que crises não quebram pessoas, crises apenas revelam quem já estava vivendo no limite. Crises expõem excessos, crises desmontam ilusões e crises arrancam máscaras. Mas ao mesmo tempo, crises podem criar mais milionários do que todos os anos de tranquilidade da economia somados. A diferença está em como você age antes da tempestade. E aqui está exatamente o que eu faria agora. Não amanhã, não quando a crise chegar, mas hoje. Você precisa fazer isso hoje. Primeiro, continue investindo, especialmente se o mercado começar a cair. Isso pode parecer contraintuitivo, sem sentido, mas está na raiz de todas as grandes fortunas pós-crise. Quem ficou rico depois de 2000 e depois de 2008 não foi quem fugiu, quem vendeu tudo, quando tudo parecia que estava desabando, e estava desabando. Foram os que souberam comprar quando todos estavam apavorados e vendendo barato. Foram os que souberam segurar mesmo com dor e entenderam que pânico cria desconto e disciplina cria riqueza. Em toda crise, os preços caem, mas os fundamentos do mundo continuam. É aí que os disciplinados vencem e aproveitam a oportunidade. A segunda coisa a fazer é aumentar a sua renda, custe o que custar. Uma crise é, acima de tudo, um teste de musculatura financeira. Para sobreviver e para crescer, você precisa de mais combustível. Comece alguma coisa, uma renda extra, um projeto novo, ou desenvolva uma nova habilidade. Sem mais, assim, depois eu vejo, ou quando tudo melhorar eu começo, ou ainda, agora não é a hora. Justamente porque uma crise está vindo, agora é a hora. Diversifique. Só os ingênuos colocam tudo em um único tipo de investimento. Se tem uma regra que salva vidas financeiras, é essa. Nunca dependa de uma única cesta de ovos. A diversificação protege, equilibra e te coloca na posição de capturar oportunidades que só aparecem em ambientes caóticos. Na crise, quem tem tudo num único lugar específico, perde tudo num único golpe, numa única pancada. Fortaleça sua mentalidade, é ela que separa os ricos do resto. A crise é um filtro natural entre quem tem disciplina, quem tem visão, quem realmente quer vencer, quem aguenta a pressão quando o mundo enlouquece. A verdade é dura, mas eu vou falar aqui. Não é o dinheiro que te faz resistir numa crise, é a mente. E agora vem o ponto mais importante de todos, aquele que pode definir o seu destino. Você precisa decidir quem você vai ser nessa próxima crise. No filme A Grande Aposta, já falei, se não viu, assista. Só enriqueceu quem viu antes, suportou meses de humilhação, pagou o preço psicológico e agiu quando todos duvidavam. A crise que está se formando de maneira silenciosa, matemática e inevitável pode ser a maior oportunidade da sua vida ou a maior destruição da história da sua vida. E tudo isso depende de uma única coisa: como você vai agir a partir de hoje. Não quando a crise vier, não quando os jornais gritarem sobre a crise, muito menos quando o caos começar. A hora tem que ser agora, para você começar a tomar o seu caminho e se preparar. A tempestade está vindo, mas quem constrói abrigo antes da chuva vive para contar a história depois. Bom, e se o que você aprendeu nesse vídeo te fez repensar o que fazer com a sua vida financeira daqui em diante, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos que você puder para avisar sobre a tempestade que se aproxima e pouca gente fala. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Vamos juntos gritar e avisar sobre o que está vindo e ajudar outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!